Muito obrigada. Obrigada. Passo a palavra para o Rafa Gomes, da Diretoria de Currículo e Educação Integral, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Pronto. Bom dia. Primeiro, quero agradecer aqui o convite da Câmara para que a gente pudesse conversar sobre esse tema. Para mim é uma honra dividir a mesa aqui com a deputada, professora Dorinha, e também com a mediação do Leandro. Não sei se a apresentação... Ah, tá. Certo. Então, vamos lá, vamos começar. Em relação a... Eu tentei aqui preparar uma apresentação onde a gente situa qual que é o tratamento da educação midiática, hoje pensando os normativos do Ministério da Educação e os normativos do Conselho Nacional de Educação, que regulamenta a educação básica do país. Me atentando principalmente à Base Nacional Comum Curricular, que a Base Nacional Comum ela foi a parte específica do ensino fundamental e da educação infantil, foi homologada agora em dezembro. E ela já está, como a deputada Dorinha colocou, a gente já está no processo já de implementação, apoiando os estados e os municípios na construção dos currículos, que é a segunda fase, após a elaboração da base, essa é a etapa que a gente está agora. Eu dividi aqui, pode passar, por favor. Pode continuar. Isso. Eu organizei aqui em três tópicos para a gente primeiro entender a educação midiática na BNCC, o que é a BNCC já homologada, que está orientando a construção dos currículos e as demais políticas públicas organizadas e conduzidas pelo MEC, como é que ela trata dessa temática também. Depois, eu acho que destacar um pouco o processo de construção dessa base que está homologada, e detalhar um pouco em relação também ao processo da parte específica do ensino médio, que encontra-se no CNE. Inclusive, essa semana nós já vamos ter, sexta-feira, a primeira audiência pública conduzida pelo CNE para a parte da base do ensino médio, que será em Florianópolis, e o cronograma geral de implementação, que é da fase que a gente está agora. Assim, um ponto importante da gente destacar é que a base, ela pode continuar, isso. Primeiro é destacar o momento histórico, a primeira vez que o país tem uma base que diz o que é direito que as crianças e jovens aprendam na escola, independente de qual local que ele está localizado. Independente se é de escola pública, se é escola privada, se é no estado do Pará, se é no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma Base Nacional Comum Curricular que orienta tanto a construção de currículos, como também que deve orientar a aquisição de material didático, como o Programa Nacional do Livro Didático, como as demais políticas públicas de apoio ao que acontece de fato em sala de aula. Então, esse é um ponto de destaque bem importante. Ele é um documento normativo. Sendo um documento normativo, o que está ali estruturado como desenvolvimento de competências e habilidades estruturadas ano a ano, da educação infantil ao ensino fundamental, ele é norma a ser executada em todo o país, tanto escolas públicas quanto escolas privadas. Então, esse é um ponto importante também da gente destacar. Pode passar. A base, ela traz... A anterior, desculpa, isso. Ela traz alguns conceitos importantes. A base está organizada no desenvolvimento integral daquelas crianças, jovens e adolescentes, numa perspectiva não apenas de olhar para o desenvolvimento cognitivo, mas pensar esse desenvolvimento em todas as dimensões desse estudante. Como a deputada Dorinha pontuou, é o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, para que ele esteja presente nesse mundo, para que ele conheça, para que ele saiba posicionar, seja um cidadão de direito, mas ele também entenda bem o seu papel, suas responsabilidades também na construção dessa sociedade. Então, nesse sentido, a base está estruturada em 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais são competências que direcionam a construção da base na educação infantil, no ensino fundamental e, inclusive, na proposta que está em discussão para o ensino médio. Então, são 10 competências gerais norteadoras de todo o documento da educação básica. Ela propõe também uma lógica, quando ela está orientada por desenvolvimento de competências e habilidades, ela tá pautada numa proposta de organização muito mais ativa de aprendizagem.
Ali você tem competências onde você precisa desenvolver, por exemplo, a relação colaborativa, né, o respeito ao outro, né, o entender a divergência de opiniões também. Então, ele perpassa uma lógica que ela rompe aquela lógica tradicional, que é o que a escola também ela vai ter um desafio agora de fazer, né, de romper a lógica tradicional. Eu falo e você me escuta. Então, essa base ela propõe uma lógica muito mais de uma aprendizagem mais ativa, que o aluno ele tem um papel importante, uma coisa muito mais mão na massa, do que talvez outros documentos curriculares tradicionais que são pautados em lista de conteúdo. Então, a base ela tem ali o conteúdo como objeto do conhecimento, mas é o conteúdo para o desenvolvimento, né, de competências e habilidades importantes aí, né, para esse sujeito estar nesse mundo. Outro ponto importante é que a base também traz, né, a inclusão de vários temas contemporâneos, né, como a tecnologia, né, como o pensamento computacional, sustentabilidade, questões indígenas e ético, né, raciais, América Latina, integração regional também, e educação midiática, que é o ponto, né, em pauta, que é onde eu vou entrar no detalhe um pouco maior. Continuando, por favor. Aqui só mostra, só para a gente pautar qual é a estruturação que a Base Nacional Comum Curricular está organizada. Né? Como eu coloquei, aqui eu fiz o recorte, né, para o ensino fundamental, mas a base ela tem 10 competências gerais que ela está norteando todas as etapas da educação básica. Depois das 10 competências, né, das competências gerais, no ensino fundamental, a base está organizada por área do conhecimento e componente curricular, que seriam as disciplinas. Para cada área do conhecimento, nós temos as competências específicas da área do conhecimento. Essas competências específicas, ou seja, o que é papel daquela área do conhecimento para desenvolver pensando a lógica das 10 competências gerais também. Então você tem as 10 competências gerais, depois disso você tem as competências específicas da área do conhecimento, você entra em cada área do conhecimento, você entra nos componentes curriculares, né, por exemplo, linguagem, você tem língua portuguesa, arte, educação física, né, língua estrangeira também. Nesse caso, para o componente curricular, ela entra nas competências específicas do componente curricular e nas habilidades do componente curricular. As habilidades que é onde o professor vai ter que ter um desafio importante, as redes e o sistema, de como traduzir, que tipo de estratégia, que tipo de objetos de conhecimento, que tipo de organização que eu preciso ofertar na minha escola para desenvolver aquelas habilidades nos meus alunos, né, para fazer com que ela aconteça. Então, essa é a forma. Dentro ali, né, do componente curricular, eu tenho uma organização pensada, unidade temática, eixo, objeto, né, que é objeto de conhecimento e habilidade. Aqui é só para a gente, né, ter uma noção dessa organização. Aqui, né, tem o próximo que eu acabei de falar, desculpa que eu estou aqui, e, né, a colega ela já está me acompanhando, obrigado. Aqui tem essa organização que eu pontuei, né, que o ensino fundamental está organizado nas áreas do conhecimento, as áreas do conhecimento, né, que é linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E aqui, né, cada componente curricular. A gente tem um trato específico para o ensino religioso, que o ensino religioso, de acordo com a resolução do CNE, ele está tratado como área do conhecimento, na base divulgada agora, ela foi tratada como área do conhecimento, mas tem um trabalho, a própria resolução, ela traz uma organização que o próprio CNE vai definir, que o CNE vai criar um grupo de trabalho para definir se ensino religioso, por exemplo, continua sendo área do conhecimento ou componente curricular da área, né, de ciências humanas. Além disso, a gente tem uma questão, né, o MEC também aguarda a publicação de um acordo, né, do STF que trata da questão do ensino religioso. Então, tem uma questão aí também para ser organizada, por isso que eu não contemplei aqui na apresentação. Continuando, aqui só para a gente detalhar como é que a educação midiática está organizada pensando as competências gerais da base. Das 10 competências gerais da base, eu fiz um recorte aqui de 4, né, competências gerais, que são aquelas que norteiam toda a base, que trata especificamente do tema, pensando o tema, né, educação midiática. A primeira que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. E também uma questão de acessar e disseminar essas informações, produzir conhecimento. Então, aqui tem uma lógica, né, essa é uma competência geral, que aqui, para desenvolver essa competência, você tem uma série de estratégias, né, uma série de organizações
organizações para, né, que a escola, né, a escola, as redes e sistemas de ensino, né, vão ter que deliberar para desenvolver, né, auxiliar o aluno nesse desenvolvimento. A outra competência é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular e negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, né? Cuidando, né, até uma lógica de respeito a si e respeito aos outros também, né, pensando aqui. A outra competência geral, né, que já está na base, que é uma norma, né, que é utilizar diferentes linguagens, desde a verbal como também a digital, né, para expressar e partilhar informações. Aqui vem aquela questão, né, que a deputada apontou, né, muitas vezes, né, o jovem ou o adulto, né, e até mesmo, muitas vezes, até mesmo o professor e outros profissionais também, compartilham ou curtem determinadas notícias sem entender ali o que está ali por dentro, né? Sem, pelo menos, checar a informação, ou também, desde informações que não são informações, como se diz, que implica a honra de alguém, mas informações que são falsas, que pode ter algum tipo, né, de problema para alguém ou para alguma política. Eu vou dar um exemplo, quem está em governo, né, principalmente pensando programas, né, programas do Ministério da Educação ou outro, isso é muito comum, né, de você ter alguns tipos de notícias que, de uma hora para outra, aparece uma situação, por exemplo, né, no dia a dia, Raf, a regra de determinado programa mudou. Aí, por exemplo, eu coordeno o programa, eu falei, não, né, como assim, onde é que você ouviu isso? E é uma coisa que cria um movimento, né, bem importante, que muitas vezes traz uma demanda, né, para o Ministério de resposta, ou também causa um alvoroço na rede, e quando você vai checar, na realidade, foi aquela lógica do boato, né, e às vezes o boato criado porque alguém entendeu uma determinada situação, alguém imaginou, né, então, assim, isso é um ponto de se colocar. Então, estou colocando que isso a gente enfrenta com adultos, né, com redes de ensino, né, com professores, com gestores, e isso é algo, imagina, com as crianças e com nossos jovens. Então, é algo que a gente tem sempre trabalhado. No nosso caso, né, nesses casos específicos que a gente vivencia aqui, requer um trabalho bem forte, acredite, dá uma demanda muito grande. A gente sempre coloca, olha, sempre que você tiver algum tipo de notícia específica, antes de você compartilhar, pensando principalmente os programas aqui, entre em contato conosco, para verificar se a fonte procede ou não. Então, o papel de vocês é muito importante, né, nessa organização. Outra competência geral que norteia a base também, que é exercitar, né, a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, né, principalmente pensando a investigação, a análise crítica, a reflexão, né, e criação de soluções para isso também. Então, aqui são das 10 competências gerais, nós temos 4 competências que, né, que a educação midiática ela está ali, né, bem tratada, que não poderia ser diferente, uma base que pensa olhar para o futuro, né, e desenvolver para que esse cidadão seja um cidadão aí para viver no mundo que a gente está agora, inserido e também pensando os próximos anos, né. Outro ponto, né, continuando, aqui a gente fez um recorte de onde a educação midiática também está contemplada nas áreas do conhecimento. Então, aqui, por exemplo, né, na área de ciências humanas, uma competência específica de ciências humanas é essa daqui, que é analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico e informacional e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo, que é aquela lógica, conhecer para me posicionar. Né? Em linguagens, uma competência específica, é compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, né? Nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de bullying, cyberbullying, né, dentro da escola, é uma coisa absurda. Né? Muitas vezes você tem situações que jovens, crianças enfrentam dentro da escola, que muitas vezes ela não é tratada pela escola de forma adequada, seja por um motivo ou outro, né, e a gente acaba muitas vezes causando, né, estragos muito fortes na vida de pessoas, e a gente precisa, né, prestar atenção nisso. Então, quando a base traz essa temática para a sala de aula,
ela deixa de ser uma opção de ser tratada, de pensando apenas projetos interdisciplinares, né, etc. Pode ser, continua, né, podendo ser como, né, essa pode ser uma forma de oferta, mas é algo que precisa estar presente de fato ali, né, no currículo daquela rede, né, no projeto pedagógico da escola, no plano de aula do professor e nos materiais didáticos, né, que o Ministério da Educação, né, faz a aquisição e que as redes também fazem, que as escolas fazem. Em matemática, né, na área, né, de matemática também, da mesma forma, né, que aqui é fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais, de modo a investigar e organizar, representar e comunicar as informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las críticas e eticamente. Então, é um ponto importante aqui. Em ciências da natureza, né, que é a minha área, professor de Química, então é uma área importante aqui para mim também, que é construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis. Né? Então, é algo aqui que a gente, né, que é algo que a escola, né, e as redes precisam colocar. Aqui a gente faz um recorte sobre as habilidades de língua portuguesa. Então, a gente falou das 10 competências gerais, dessas 10 competências gerais que norteiam a base, 4 já tratam de forma explícita, né? Aqui, depois disso, a gente falou das competências específicas das áreas do conhecimento, e uma das áreas do conhecimento a gente fez um recorte de língua portuguesa. Eu não vou entrar, lógico, no detalhe, né, linha a linha da língua portuguesa, mas aqui há alguns exemplos, que é essa primeira habilidade que é tratada no 9º ano, né, que é analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação, avaliação do veículo, fonte, data, local, autoria, URL, né, e outros pontos. A outra aqui, que é em 8º e 9º ano, analisar diferentes práticas, curtir, compartilhar, né, e curar, em textos pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital. Aqui é esse ponto, né? Aquilo que eu curto, aquilo que eu compartilho, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Então, eu preciso pensar, né, esse jovem ali, e a escola, ela precisa ensinar esses jovens, né, para pensar um pouco sobre esse, né, para ter uma postura responsável, né, dentro da sua prática cotidiana. E assim, né, como o tempo, eu vou pular aqui, mas aqui está detalhado, a gente também compartilha a apresentação, acho que é um ponto importante, né, de destacar, né, considerando, né, a educação midiática, considerando o quanto, né, a tecnologia ela é presente, né, no dia a dia das pessoas, e no dia a dia da sala de aula. Cada vez mais a gente tem práticas importantes acontecendo na escola. Professores que utilizam o WhatsApp, por exemplo, para criar grupos de trabalho com seus alunos, né? Que utilizam redes sociais, outras redes sociais, como Facebook, até para continuar o trabalho em casa, né? E outros meios também que são utilizados. Então, inserir a tecnologia na escola, inserir a tecnologia em sala de aula de forma responsável é o que a base, né, ela ao trazer e tratar esses temas, é o que a base, né, pontua. Não só para o meio social, né, externo, mas também pensando ali aquele meio social família, aquele meio social ali escola também, né, e outros meios profissionais e etc. Aqui só para pontuar, pode passar para o tópico 2, por favor. Obrigado. Aqui só o processo de construção da base, né, que é importante a gente destacar. A base não é uma base do Ministério da Educação, né? A base é uma base que ela foi construída aqui com toda uma série de discussões importantes e contribuições importantes, que veio das escolas, dos professores, das redes, das universidades, da sociedade civil, dessa casa, né? Então, de diferentes, né, lugares. E nisso aqui para a gente mostrar o que foi esse caminho, né, até a homologação. É uma base também que ela não é do governo X e Y, né, então é uma base que é do Estado brasileiro, acho que é um ponto, né, importante aqui de destacar. A primeira versão do documento que foi homologado, ele foi liberado pelo Ministério da Educação em outubro de 2015. De outubro de 2015 a março de 2016, esse documento ele foi colocado para consulta pública, né? Nesse processo de consulta pública, teve milhares de contribuições. Essas contribuições foram lidas e entendidas, né, pelo MEC e convertidas numa segunda versão, né, já com as contribuições em relação ao que veio da consulta pública. Essa segunda versão ela foi liberada no mês de maio, né, de 2016. Depois teve todo um ciclo de 27 seminários estaduais nos estados. Né, nesses seminários participaram de forma direta mais de 9.000, né, profissionais, professores, gestores, sociedade civil, que representavam, em grande parte, esses 9.000, eles representavam, inclusive, instituições,
O professor que estava ali representando, ele não estava representando só ele estava representando a escola dele ou a regional de ensino dele, então teve toda essa questão. Depois disso, a terceira versão, depois das 27 audiências públicas, o Concede Undime entregou recomendação para o Ministério da Educação, essas recomendações se desdobraram em uma terceira versão, ajustes daquilo que era a segunda versão. Essa terceira versão foi entregue ao Conselho Nacional de Educação. Dentro do Conselho Nacional de Educação, teve uma série de audiências públicas, uma em cada uma das regiões do país, foram 5 audiências públicas, além das audiências regulares no próprio Conselho, e entidades civis, e gestores, e entidades científicas também sugeriram mudanças importantes. Em dezembro de 2017, ela foi homologada pelo ministro Mendonça, inclusive, que estava aqui na mesa anterior, e, a partir de então, a gente está num processo de apoio, agora no mês de janeiro, o MEC ele lançou um programa de apoio aos estados e municípios para a construção dos seus currículos, ou reconstrução dos seus currículos, tendo a Base Nacional Comum Curricular como referência. Uma vez que a base, a partir do momento que ela foi deliberada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministério da Educação, ela tornou-se uma norma a ser, saiu como diretriz, sendo uma norma que precisa ser observada em todos os sistemas de ensino. Lembrando, tanto escolas públicas quanto escolas privadas também. Um ponto importante que a base trouxe também na sua resolução foi que o Ministério da Educação ele precisa observar nas suas políticas públicas a base nacional. Por exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD de 2019, que são os livros que vão chegar no próximo ano para anos iniciais e livro para o professor na educação infantil. São livros que já observam a Base Nacional Comum Curricular. Nesse caso, ele está em observância à terceira versão, porque no período de lançamento do edital, a base ainda não estava homologada, mas como esses livros são livros que trocam, que no ano seguinte, que são livros de 1º ao 5º ano, eles são livros que no ano seguinte têm a reposição total. Os livros que chegarem nesse próximo ano, que a escola escolher, no ano seguinte ele já tem que chegar um livro novo, já adequado à Base Nacional Comum Curricular. O edital do PNLD de 2020, que nós lançamos recentemente, agora no mês de março, ele já encontra-se alinhado à Base Nacional Comum Curricular. O edital já está, o livro, inclusive, um dos pontos de eliminação é se o livro ele não tratar das habilidades expostas ali na base, ele não continua no processo. E outras questões, a Política Nacional de Formação, quando você pensa, por exemplo, a residência pedagógica, ela está atrelada também à base nacional, a Educação Conectada, que é um programa, inclusive, que ele tem um eixo de formação de diretores e professores para uso da tecnologia, ele tem outro eixo também de apoio financeiro para aquisição de equipamentos, e outro ali que é conectividade, que esse ano, a meta é até 2024, a gente dá a conexão de alta velocidade para todas as escolas do país, e esse ano já de 2018 a gente já começa com 22.400 escolas, sendo que desse número 6.600 escolas são escolas de zona rural, que já vem uma internet por satélite, que é mais cara, mas a gente entendeu que o conceito de equidade ele precisava estar contemplado nesse programa. É mais fácil você dar internet para aquele que está ali no centro urbano, mas então o Ministério da Educação falou, foi uma decisão do Ministério de ter um programa que já tem a indução da equidade já desde o início. E é isso, eu acho que assim para pontuar e agradeço a oportunidade de estar aqui, fico à disposição para o debate e para outros momentos também. Obrigado, Leandro. Eu queria convidar o deputado Alex Canziani